Olá pessoal, tudo certo? Nessa aula vamos ver sobre o cálculo do número de oxidação, o NOx. Para começar, vamos ver alguns valores de NOx fixos para alguns elementos. Então vamos ver a tabela e vamos ver que temos o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e a prata. Elas apresentam o NOx mais 1. O berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o zinco apresentam o NOx mais 2. O alumínio apresenta o NOx mais 3. O hidrogênio, na maioria dos compostos, apresenta o NOx mais 1. Mas nos hidretos metálicos, por exemplo, o NaH, que é o hidreto de sódio, ele apresenta o NOx menos 1. O oxigênio, na maioria dos compostos, apresenta o NOx menos 2. Mas nos peróxidos, por exemplo, a água oxigenada, H2O2, ela apresenta o NOx menos 1. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo apresentam o NOx menos 1 quando o composto não apresenta oxigênio. Então agora vamos calcular o NOx dos elementos em algumas substâncias. Então, nesse caso, ele pede para calcular o NOx do elemento cloro no composto perclorato de sódio, que é o NaClO4. Então vamos ver que para calcular precisamos dividir a substância em elementos. Então temos o Na, o cloro e o oxigênio. O Na, pela tabela anterior, a gente viu que ele apresenta o NOx mais 1. O cloro é o elemento que a gente precisa encontrar o NOx, e o oxigênio apresenta o NOx menos 2. Então, como temos apenas um elemento sódio, 1 vezes 1 fica mais 1. Apresentamos também um cloro apenas, então x vezes 1 mais x. E o oxigênio apresenta 4 elementos, então 4 vezes menos 2, menos 8. Igualando a zero para encontrar o valor de x, temos que o cloro no perclorato de sódio apresenta um NOx mais 7. Agora vamos passar para um segundo exercício, que ele pede para calcular o NOx do crômio no dicromato de potássio, que é o K2CR2O7. Então aqui já separamos a substância em K2CR2O7. Então o potássio, o crômio e o oxigênio. Então o potássio, pela tabela anterior, a gente viu que ele apresenta o NOx mais 1. O Cr é aquele que a gente quer calcular, é x, e o oxigênio apresenta o NOx menos 2. Então temos 2 potássios, então 2 vezes mais 1 é mais 2. Temos 2 crômios também, 2 vezes x é mais 2x, e 7 vezes menos 2 é menos 14. Igualando a zero para encontrar o valor do NOx do crômio, temos que x igual a mais 6. Então o NOx do crômio no dicromato de potássio é mais 6. Se ainda restar alguma dúvida, entre no chat para conversarmos sobre o número de oxidação. E bons estudos e até a próxima.